Um Dedo de Prosa, o seu canal no YouTube, traz a cada semana uma nova história, emoção à flor da pele, para rir e para se emocionar, entender melhor a vida e o seu próximo. Estamos na campanha por 1000 inscritos. Participe! Se não é inscrito, se inscreva, dê seu like e compartilhe nossos vídeos. Vamos fazer relevância a caminho de 1000 inscritos. Desde já eu te agradeço e te desejo um bom dedo de prosa. Meu nome é Edson Carvalho. Edson Carvalho. Edson, você nasceu aqui em Ribeirão, em Rio Grande, aqui na região? Não, eu sou mineiro de Uberaba. Mineiro de Uberaba. Mas vim pra cá muito cedo, né? E vim pra Santo André, na verdade, e os meus avós compraram aqui a sede da antiga Fazenda Santa Fé. E quando comprou aqui, nos anos 70, aqui era uma área degradada, porque aqui existe ainda os fornos aqui, fazia carvão. Uhum. E então a minha avó, minha mãe saía no horto, em tudo quanto é lugar, trazendo mudas para poder reflorestar, né, com uma madeira de melhor qualidade, porque basicamente tinha coresmira e tamanqueira. Você chegou aqui com que idade? idade? Que veio mais rápido, né? Você chegou aqui com que Então, idade? a família frequentava aqui final de semana, né? A gente morava em Santo André, a família é radicada em Santo André até hoje, mas eu mesmo tenho apartamento em Santo André e tal, mas a gente vinha aqui final de semana. Morar mesmo, eu vim em 88. Então lá de Minas você não tem muita lembrança, essa coisa? Não, era criança, muito pequeno, né? Lembro assim, poucas coisas. Eu entrevistei o Soares me falou muito dessa reminiscência, dessas coisas do passado que não tem, porque o pai dele, embora fosse do sertão, chegou muito cedo aqui, ele criou outras raízes, outra coisa. Aconteceu o mesmo com você? Aconteceu mesmo, porque as referências são todas daqui, né? Amizades, eu estava acho que no segundo ano primário. Então, tudo foi feito aqui em São Paulo mesmo, né? Segundo ano primário você fez aqui em Rio Grande já? Não, em Santo André. Em Santo André. Não estudei em Rio Grande. Não cheguei. Meu irmão menor já chegou a estudar aqui. Fez aqui na Chico Melo. O primeiro ciclo aqui no Chico Melo. Que bacana. Mas eu estudei em Santo André, me formei lá em patologia clínica nos anos 80. Em 81 formei em patologia clínica. Na Rede Anchieta de Ensino. Depois, toda a minha vida acadêmica foi para lá. Eu vim para cá, já estava formado, e depois, quando eu casei, aí fiquei fixo aqui. Né? Entendi. Fiquei fixo. Assim, meio que dividindo também, porque o apartamento de Santo André, a esposa lá, os filhos lá, porque a esposa trabalhava numa escola lá. Entendi. Né? Era coordenadora da escola, uma escola particular grande, e Cidade dos Meninos. Então, os filhos estudando lá, né? Ela chegou a ser diretora aqui, mas não se adaptou ao trabalho de público. Era a única concursada na escola inteira do Chico Melo. Entendi. A única efetiva de cargo, e ela pediu exoneração. Que coisa! Ela era professora, você... Ela era coordenadora da escola. Coordenadora. E você foi para que área? Eu, apesar de ser patologista, trabalhei com inteligência policial 32 anos. 32 anos. E aposentei na polícia. Polícia Civil. Bacana. Trabalhei em São Paulo muitos anos e no final aqui em Ribeirão Pires. Essa história toda de vir para Rio Grande acontece com seus pais, eu imagino pelo desejo de ter um cantinho, de ter um sítio. Área, eles gostavam de plantar, e minha avó e minha mãe gostavam muito de natureza, de bicho. Minha mãe não conseguia sair de casa sem voltar com uma muda de alguma coisa. Bacana, então, entendi. Elas compravam sementes e tal. Se você andar aqui, você vai ver que esse trecho é diferenciado dos demais aqui da área. Você vai ver aqui vários tipos de árvores diferentes, né? De qualidade e tal, né? Cedros, pau-brasil, todos os tipos de você pensar aí, de palmito tem aqui, cedro japonês, cedro brasileiro. Elas realmente fizeram um trabalho diferenciado, que hoje você anda aqui na redondeza, os pássaros já começaram a pegar sementes dessas plantas e começaram a esparramar. Porque se você andasse aqui nos anos 80, eu era adolescente, lembro disso, você via muitas árvores vermelhas, árvores que era natural, daqui que virou
carvão. Entendi. A família Figueiredo aí, né, militava com isso. Eles a história de Rio Grande era isso. E fazia carvão. Aqui, se você andar aqui na mata, aqui, você vai ver vários fornos que existem ainda aqui. Entende? Eles municiavam Santo André, São Caetano com essa lenha, né? Isso. Então degradou toda essa região e aí veio o que cresce muito rápido aqui, a tamanqueira, que é aquela árvore da folha grande. Sim. Não serve para lenha, ela não queima, tem muita água, ela não queima, né? Não queima. E a coresmeira, que cresce muito rápido. Sim. Então você só olhava, tinha ou coresmeira ou tamanqueira. Só tinha as duas. Aí eles foram fazendo um trabalho de introduzindo, né, essas madeiras como existia aqui antes, né? E madeiras nobres, madeiras né? Nobres e tal. E assim foi feito. Elas fizeram um trabalho bem bacana. Nós temos aqui várias árvores já de grande porte que foi plantado aí no final dos anos 70, começo dos anos 80, que hoje já são árvores. Se fosse hoje, os ecologistas já estavam matando, dizer que você está... mas tá trazendo... Não, mas brasileiras, né? Assim, tem o que não é aqui, foi introduzido, na verdade, tem algumas exóticas, assim, que é o eucalipto, né? Tem um outro eucalipto aqui, tem o cedro japonês e tem o pátamo americano. Sim. O pátamo canadense e o pátamo americano. Os demais são todos nativos do Brasil, e aqui da nossa Mata Atlântica. Bacana. Essa vida, Rio Grande, então, surgiu cedo na sua vida e veio junto com essa necessidade que você tem de ajudar o próximo, essa coisa de trabalhar para o próximo. Isso, na verdade, é uma coisa meio natural. A minha avó, ela era uma alemã que sofreu muito na guerra. Sim. E passou muita necessidade. Ela chegou aqui, conseguiu se estabilizar em Santo André, comprou um terreno bem grande ali perto, na rua Cotoxó, perto ali dos bombeiros lá em Santo André. E era um terreno muito grande. E ela construiu e começou a construir casinhas no fundo, tipo cortiço, mas não era bem um cortiço, porque cada um tinha seu espaço, não era uma casa grande dividida, né? E muitos familiares e amigos, ela ajudou muita gente. Eu lembro que ela foi em Minas uma vez e viu uma família lá, uma pobreza muito grande, e trouxe um dos filhos, e já estava na idade de fazer Senai, ele fez Senai aqui, ficou morando na casa dela. Aí foi trabalhar na Volkswagen, e ferramenteiro, na época era uma boa profissão, e casou, teve filhos e tal. E minha avó, depois de Santo André, comprou aqui uma chácara, aqui mais à frente, mas já em Ouro Fino, mas foi assaltada depois 3 vezes, e ela ficou bem assustada ali, resolveu ir para Caldas Novas. E lá, onde ela chegava, ela plantava todas essas coisas, né, e tal. Comprou também uma área lá e fez uma revolução lá com plantas também. Com plantas. E quando ela faleceu, os filhos não queriam, porque Caldas Novas é longe e tal. E essa pessoa, o Zé Donatim, como é chamado, ele vendeu a casa dele em Uberlândia e comprou a casa da minha avó porque ele não queria que caísse na mão de estranhos. De estranho. E vive lá na casa, cuida das plantas que ela deixou, né? Olha que bonito, né? E a minha avó fez isso com muita gente. A Valéria, minha avó tinha uma coisa muito interessante com ela. Ela sabia escolher as pessoas certas. Sim. Entende? E as minhas tias sempre arranjavam alguma empregada e não durava nada. Minha avó, quando arrumava empregada, ela era para o resto da vida, assim, para muito tempo. E a minha avó fazia uns testes assim, sem que a pessoa percebesse, sabe? Punha um anúncio, a pessoa vinha, ela colocava uma vassoura no meio do corredor da casa, né? Ah, sim. E ela vinha e passava em cima da vassoura. Se a pretensa candidata lá ao cargo passasse também por cima da vassoura, dali mesmo ela já voltava para trás. É que nem pedreiro, a colher de pedreiro para o pedreiro é uma coisa instintiva. Uma boa pessoa, uma boa empregada doméstica, quando passasse por cima da vassoura, ela instintivamente ia pegar a vassoura. Sim. Entende? E quando ela falava, era essa. Aí ia para casa da minha avó, semi-analfabeta. Nós temos a Valéria, outra pessoa, que hoje está aposentada, trabalhou na delegacia de Ribeirão Pires muito tempo no IRGD. Chegou na casa da minha avó analfabeta.
a mãe não queria que ela estudasse para trabalhar o dia inteiro para ganhar um salário mínimo. Sim. E a avó falou, não, ela trabalha aqui, eu pago o salário, registro direitinho, mas ela tem que ir na escola. Então ela foi para a escola. Foi para a escola. E ela tinha muita dificuldade com o português. E minha avó pagou uma professora de latim em Santo André para ela. E depois colocava ela para fazer concurso público. Uhum. E nossa, ela passou quantas como referências, hein? Quantas referências você colocou aí. E aí, eu lembro que quando minha avó faleceu, eu passei na delegacia para avisar lá, porque eu estava trabalhando ainda. E a Valéria estava lá também. Quando ela soube, né, ela largou tudo. Eu falei, Valéria, mas eu tenho, porque é vó, né, eu tenho a licença, né? Uhum. Você não tem a licença. Eu falei, pode ter, pode não ter. Estou indo, né, para Caldas Novas. Sim. Então, minha avó fez diferença na vida de muita gente. Então, a gente gente aprendeu, isso é meio que comum. Eu tenho uma outra tia também, que se você falar para ela, tô com frio, ela arranca a blusa e te dá. Só para você ter ideia, ela mora num kitnet lá em Caldas Novas também. Uhum. Ela não tem nem cama, é uma cadeira daquelas do interior que tem aqueles fios de plástico. Assim. Entendi. E ela era oficial maior do cartório, do Fórum de Santo André. E tem uma boa aposentadoria e acho que uns 12 mil por mês ela ganha. E ela não tem absolutamente nada. Uhum. Só de conta de padaria é R$1.500, R$1.600 de pão. Ela não come pão. Ela compra não sei quantos gás por mês e o gás dela acho que dura um ano. Porque ela come muito pouquinho. Então essa coisa é o DNA. Isso. O dinheiro dela é para ajudar pessoas que precisam, né? Uhum. Então assim, a gente teve esses exemplos na família que é meio assim... não sei te explicar. A gente entende o seguinte, a gente só vai estar bem quando o nosso vizinho, o nosso próximo estiver bem. Sim. Não adianta eu ter aqui um lugar lindo, fazer aqui uma chácara muito bonita, eu podia ter feito uma piscina aqui. Nós doamos essa área para Aprisco, né? Onde nós estamos aqui era da família, essa área foi doada, com escritura, bonitinho, né? E eu poderia ter feito aqui um oásis para a família. Sim. Não é? Aprisco, só para esclarecer, Aprisco é uma ONG, que atende refugiados, que atende projetos a população sociais, né? Sim. Nós atendemos 39 mil pessoas. 39 mil pessoas. Gente, né? Nós temos projeto que atende na África, Norte, Nordeste, e o projeto Servir, né? Com mais de 200... vai além de Rio Grande. Muito além de Rio Grande, né? A maioria dos nossos atendimentos é quilombola, ribeirinhos e indígena. É o grosso, entende? É um projeto Servir, né? E aí engloba vários profissionais, médicos, protéticos, dentistas, engenheiros, psicólogos. É um grupo grande e sai 2 viagens humanitárias por mês da Aprisco. Sim. E é um trabalho muito grande que é feito aí. São 10 projetos ao todo. E assim, isso foi também, ninguém imaginava que ia pegar essa proporção, né, toda. Sim. Nós, na verdade, quando começamos isso, era um trabalho só com crianças. A gente pensava num trabalho com crianças aqui da redondeza, entende? Que a gente via ir para o tráfico de drogas ou pelas drogas e não dava em nada. Então nós pensávamos em fazer alguma coisa com essas crianças e virou Aprisco, né? Então eu imaginava que chegaria nesse ponto que está hoje. Ninguém realmente pensou nisso, entende? E então isso foi acontecendo assim, sem muito, como é que fala? Sem uma pretensão. Meio que aconteceu, entende? Sim. Voltando lá pro teu DNA, lá, essa coisa da sua avó, achei muito interessante a sua avó alemã, vim pra cá, deve ter vindo da época da Segunda Guerra Mundial, ali e tal. E hoje nós temos um mundo que não é só o Brasil. No Brasil um pouquinho é o que a gente vive, mas no mundo a gente tem muito negacionismo, né? Nega-se até que Hitler era ruim, nega-se, né? E aí como é que você vê o teu olhar? Porque tem muita gente que fala do bem, que diz que o bem é maravilhoso, mas também não pratica, né? É assim, o mundo está dividido hoje. Eles costumam dizer que está dividido em direita e esquerda, mas acho que está dividido em gente boa e gente ruim. E a pandemia exacerbou ou trouxe à luz mais às claras tudo isso. Então tem pessoas que se unem para roubar o país. E para fazer o mal mesmo, para fazer as coisas erradas. Mas tem muita gente boa no país. Sim, com certeza. E gente que se pode juntar também para fazer o bem. Por isso que é isso.
Aprisco, vamos resumir aqui, Aprisco é um local onde pessoas que têm a sua expertise, a sua profissão, ele se deu bem na vida, porque teve mais oportunidades, ou porque lutou mais, uma série de coisas, né? Que é, de certa forma, um tabu também no país. E ele quer fazer algo. Nós acreditamos que a sociedade organizada, a sociedade civil organizada, ela pode muito. Sim, com certeza. E no Brasil nós temos uma coisa capenga, porque nós pagamos muito imposto. Sim. Nós pagamos imposto, acho que como os Países Baixos. Sim. E recebemos em troca, serviços como Zimbábue, Guiné-Bissau, coisa que vale. Né? Nós pagamos muito e recebemos pouco. Então nós não fazemos nada também, porque afinal de contas nós pagamos muito imposto. E por que o governo faz? Já que se ele pega tanto imposto, ele devia estar fazendo, como nos países, né? Entendi. Que arrecada tanto dinheiro. Só que, pera lá, vamos largar o governo para lá. A gente pode também fazer muita coisa. O governo é um dos atores, né? Isso. É uma das ferramentas, nem ator é uma das ferramentas. Aqui na Prisco nós decidimos assim que a única coisa que a gente queria do governo é distância. Nossa! Porque quando chegam aqui e querem oferecer alguma coisa para nós, eles querem 40% de comissão. Nossa! E nós não estamos aqui para fazer parte do problema do nosso país. Nós queremos ajudar na solução dele, entende? Sim, então nós caminhamos dessa forma, que não tem dinheiro público. Sim. Nós trabalhamos assim, fazemos muito, com pessoas físicas, CPF. Sim. Entende? Nós gostaríamos de trabalhar com o governo. Esse canal também é muito isso. Esse canal é para falar mais ou menos de pessoas que fazem, né? Nós queríamos trabalhar com o governo, sabe? Porque existe lá várias verbas que poderiam ser usadas e bem utilizadas, né? Só que, infelizmente, é nessa base, sempre. Sim. Então, eu não vou comprar nota fria, eu não vou colocar nosso contador em apuros, eu não vou perder noite de sono, eu não, entendeu? Entendi. E nossa proposta é outra. Então, tudo aqui é feito, como a gente não tem dinheiro, com material reciclado. Se você quer fazer, quando você quer fazer alguma coisa, você faz. Com certeza. Tendo recurso ou não tendo recurso. Basta você querer fazer. Exatamente. Né? E você mete as caras e faz. E assim a gente tem feito, tem dado resultado, estamos continuando assim. O dia, quem sabe, né, o governo consegue minimizar esse problema sério que nós temos no país, e a gente está disposto a trabalhar com o governo, mas até lá a distância saudável e segura. Vamos voltar aqui pro fato do negócio, que é você. Tem filhos, não? Tenho. Tem filhos? Eu tenho um casal de filhos natural, Rebeca e Lucas, né? E tenho 3 adotivos. Kennedy e umas duas moças que eu não quero citar o nome. Não, normal, tranquilo. Eles têm vida e já casados, os 4 filhos casados. Aliás, os 5. 5 filhos os casados. 3 adotivos e filho a gente nunca criou, né? Sempre está criando, né? Só o último suspiro talvez acabe ali. Eu estou na síndrome do ninho vazio. Aqui sim, percebe muito, porque sempre muita gente aqui. Tá? 2. Eu tenho 3 e já estão pelo mundo também. Isso. É difícil pra E caramba. um dos filhos acabou ficando aqui. Ele tem muito apreço por tudo isso aqui. Sim, era essa. Ia chegar nessa pergunta. Como é que é a relação deles com esse trabalho todo que você faz? E desses é o que mais... Todos são envolvidos de uma certa forma, mas o que mais é envolvido é ele. Tanto isso que ele abriu mão de ser engenheiro. Ele estava na Faculdade Federal, fazendo engenharia, numa área que dá muito dinheiro, né? Da engenharia, no ramo da engenharia, né? E ele abriu mão, fechou a faculdade e está partindo para a área social. Vai, na verdade, fazer seminário da Igreja Presbiteriana, vai começar a fazer seminário, para depois tocar o projeto social aqui, que ele não existe sucesso sem sucessor. Não existe. Não adianta, né? Não adianta. Então, e como aqui precisa ser alguém que abra mão, seja disposto a abrir mão de certas coisas, entende? Nós abrimos mão de área que era nossa, nós abrimos mão de tempo, né? Nós abrimos mão da nossa vida, na verdade, né? Hoje quase eu não tenho vida própria, porque a Prisco consome 14 horas do meu dia. 14 horas do seu dia é dedicada a Prisco.
Então é uma loucura isso, né? Às vezes, depois de um dia de trabalho, alguém acontece, nós temos aqui pessoas da terceira idade, muitas crianças, né? E nós temos aqui diabéticos, pessoas com pressão descompensada e tal. E você vai para a UPA da vida, né? Ah, sim. Porque aí você chega lá, você sabe a hora que você chega, mas nunca você sabe a hora que você sai. Não sabe, né? E daí às vezes chega aqui 1, 2 horas da manhã e no outro dia, 7 horas da manhã, você tem que estar em pé já, porque 8 horas já é a reunião da equipe e tem no dia seguinte, tem muita coisa para fazer, né? A gente sempre tem bastante coisa aqui. Então, vocês terem ideia, nós temos mais de 180 pessoas esperando vaga na Prisco. Nossa. Para vir para cá. Sim. Paquistão, Irã. São refugiados. E então nós atendemos os 3 tipos de refugiados. Refugiados político, se ele não sair ele morre por conta da política, né? Que ele estava no governo que caiu, né? O refugiado étnico, como os hazaras que estão aqui, que são perseguidos pelos talibãs, pela etnia deles. Os talibãs são na verdade, tajiques e pashtuns. E os hazaras têm o olhinho puxadinho, assim. Mas pro japonês ali. E eles falam que... Chinês, né? Eles falam, o Gengis Khan, não sei. Sim. Eles falam que eles não são verdadeiros, né? Tá. Afegãos e que querem acabar. Uma limpeza étnica. Eles matam eles e perseguem, querem que eles saiam do país. Então, eles não têm como ficar lá. Então, é uma limpeza étnica, né? E também refugiado por questão religiosa. O mundo muçulmano e países comunistas perseguem cristãos que são condenados pela sua fé. Entendi. Né? Então tem que fugir também. Eu não podia, você já tocou um pouquinho de relance, mas eu não podia ir embora sem te perguntar como é que foi esses 2 anos de lockdown, a pandemia em si. A gente está sabendo que tem umas variantes que tá voltando, mas isso nós, graças a Deus... Como é que foi para você e para a ONG? Nós, graças a Deus, podemos fazer um trabalho fantástico, acabou sendo reconhecido pelo governo federal, inclusive. O Brasília é um outro mundo, né? E eles queriam saber como que estavam as comunidades mais longínquas do Brasil. Sim. Como eles estavam vivendo a pandemia em tempos tão difíceis, né? E sem uma UPA por perto, sem uma UBS por perto. Sim. Como lá os indígenas, os ribeirinhos estavam conseguindo enfrentar aquela questão, né, da pandemia. Até porque foram 4 anos de um governo que acabou com as ONGs, né? Travou muitos a gente recursos não sentiu das nada ONGs. disso porque já que a gente não trabalha com o governo. Né? Aí o que acontece é que foram pesquisar isso e descobriram, nosso nome apareceu 32 vezes. Sim. Nos piores lugares do Brasil, nos mais longínquos lugares, da Amazonas, Rondônia, Acre, toda aquela área lá. Sim. Nós estávamos nas vilas mais distantes, nas aldeias e tal, a Prisco. Por quê? Nós mandamos remédios, nós mandamos um monte de coisa. Mandamos 32 toneladas de remédio. Nossa, tudo isso? Por ano. Sai da Prisco. Todos os anos, 32, em média, 32 toneladas de remédio. É muito remédio. Sim. E aí, eles ficaram intrigados. Quanto que nós estávamos gastando e que logística era essa que a gente fazia? Porque isso é muito caro. Sim. E nós fazemos isso sem gastar um centavo. 0. Todo ciclo é 0. Vou detalhar. Embraer é o nosso maior doador de remédio. Eles têm farmácia lá para funcionários e ex-funcionários. Sim. Então, 6 meses do vencimento, eles mandam para nós os remédios. Os médicos associados também mandam remédio. Então, chega muito remédio aqui. Hoje mesmo a doutora está indo buscar um carregamento lá em São José dos Campos. Então, chegam aqui e aí a gente classifica, vê o que vai para que local, porque não adianta você mandar o remédio errado para o lugar errado, né? Sim. Precisa saber quem está lá e tal, tem os pedidos, chega os pedidos, a gente faz os kits. E daí a gente, atendendo junto com o Exército do Brasil, os refugiados venezuelanos, lá na Operação Acolhida, tinha uma senhora americana que passava lá assim, olhava, nossa, que trabalho bacana que vocês estão fazendo e tal, e ela ouviu que nós estávamos com um problema, onde íamos colocar os voluntários que tinham ido, porque estava lotado o campo do Exército, não tinha barraca. Aí ela falou assim, vocês não querem, a gente tem condição de hospedar vocês não querem? O trabalho que vocês fazem é fantástico, eu quero hospedar vocês. Ótimo, aonde que é? Aí fomos lá,
era na igreja Mormon. Ah, sim. Aí ficamos hospedados lá e aí quebrou-se um gelo, a Aprisco inclusive ganhou uma comenda, né, um troféu lá deles de contribuição às comunidades. E o dono da Azul, da companhia aérea, ele é Mormon. Sim. Então ele abriu para nós a possibilidade de mandarmos os remédios despachados, não carregando em malas como a gente pagava, né, e tal. Então nós não pagamos para mandar isso para qualquer capital do Brasil. Olha que lindo, hein? Então o que a gente faz? A gente recebe os remédios, a doutora e os voluntários aqui classificam esses remédios, nós colocamos em caixa, identificamos cada folha, o que tem em cada caixa, mandamos para Brasília, porque a Receita Federal e as agências precisam saber o que está sendo, estão da tráfico de drogas, né? E aí eles liberam, porque não está se vendendo, é doação, né? Liberado lá, a gente manda para Azul quer peso e cubagem. Sim. Aí eles liberam também e a gente despacha. Lá o médico busca no aeroporto, é feita uma vistoria, né? Escolhe uma das caixas, tem que bater a relação que está, né? Que eles já receberam previamente. Daí, Asas do Socorro, ou Missão do Céu, leva em pequenos aviões para aldeias e para os lugares mais distantes. Aí os índios colocam em mochilas e entram na mata, e barcos, voadeira, e vão levando. E assim vai chegando em toda aquela região, tudo de forma voluntária, sem gastar um centavo. A logística da solidariedade. Da solidariedade. Bacana. E o governo então queria mandar IPI, né, que não tinha, né? E nós tivemos a oportunidade de servir a cidade. Nós ganhamos da Embraer, na época, quase 40 mil máscaras. Sim. E essa sala onde nós estamos aqui, metade delas ocupada por isso, caixas e caixas. O que nós vamos fazer com tanta máscara? Sim. Aí alguém falou assim, a gente usa, mas assim, os dentistas que usam, os médicos é pouca coisa, né? Isso vai estragar. Aí alguém sugeriu até impor fogo. Nossa. Porque a gente não sabia o que fazer com aquilo. Veio muita quantidade. E aí entrou a pandemia. Sim. A cidade não tinha máscara em estoque. E ninguém conseguia comprar máscara. Sim, sim. Porque subiu do mercado. Sim. Janeiro, fevereiro, até março, quase junho, a escassez de máscara era terrível. Isso. Nós servimos a cidade com mais de 5 mil máscaras. Então o serviço de saúde da cidade continuou funcionando porque a Aprisco doou as máscaras. Sim. Nós passamos máscaras para a polícia militar, para os correios, Nossa. para os motoristas de ônibus e para o pessoal do comércio do centro. Uhum. Então os armazéns, os pequenos comerciantes, nós doamos uma quantidade de máscara para cada um deles, poderem manter algum serviço, né, alguma prestação de serviço aberta de maneira mais ou menos segura. Então nós pudemos, né, dessa forma ajudar. E também tratamos muitas pessoas. Por Nardim nós tínhamos aqui também, por coincidência, muita azitromicina de uso hospitalar, que a gente não tem uso para eles. E o Nardim estava com falta desse produto por conta da Covid. E eu liguei para eles, não levou 1h30, eles estavam aqui. Bacana. E levaram também para o Nardim. A Aprisco também doa muita medicação aqui para a cidade, continua mês a mês. Aqui é o cachorro que balança o rabo. Bacana. Nós mandamos bastante remédio também para a prefeitura e o Conselho Tutelar pega muito remédio aqui. Casa Abrigo, APAI. E como é que foi o Edson? O Edson, como é que ele viveu essa pandemia? O que o Edson tirou desses anos de pandemia? Então, a gente, como eu falei, nós não paramos, nós fizemos também uma coisa muito, muito importante, que eu acho que pouca gente sabe da cidade. Foram 190 a 200 cestas básicas por mês montadas pela Aprisco. Uhum. Nós conseguimos arrebatar essas cestas básicas de pessoas que trabalhavam em empresas, que doavam para nós, e a gente comprava. Aqui tem uma igreja aqui, né? É uma igreja pequena, mas mesmo assim todo mês era um valor que era destinado para isso, um valor de quase 100% da arrecadação nós destinávamos para a compra de alimentos. E as famílias vinham aqui pegar.
E nós não dávamos assim certinho para cada família todo mês a cesta. Nós tínhamos um combinado que quando elas não conseguiam comprar alimento, porque a boa parte das pessoas que pegavam aqui, não sei se vocês sabem, essa área aqui, a maioria é diarista. O homem faz capinação, roça, né? E as mulheres faxineira. Sim. Aí as pessoas ficaram em casa e dispensaram esse pessoal. Então as pessoas passaram a fazer esse trabalho. Sim. Muitas pessoas também com medo de entrar e sair na casa não queriam. E essas pessoas que eram diaristas passaram por grande dificuldade. E aí eu vi também como as pessoas, os mais humildes são mais honestos. E eles falavam: Edson, esse mês eu não vou precisar da cesta. Eu consegui ir lá fazer uma faxina, deu para me comprar o que comer em casa. Sim. Vamos deixar para uma família que não conseguiu. E assim nós conseguimos atender todos que bateram aqui na nossa porta. E era o tempo todo alguém batendo. E nós fizemos isso de maneira silenciosa. Nós nunca saímos fotografando ninguém, colocando isso em rede social, ou não batemos bumbo com isso. Estou falando aí porque é algo que você está me perguntando. Não. Tranquilo. E nós fizemos isso. Então nós nos orgulhamos disso, porque nós podemos manter isso. Depois, passado quase 1 ano e meio, ou quase batendo em 2 anos, que o governo passou a mandar cestas. Sim. E nós então começamos a receber cestas da prefeitura para repassar para as pessoas. Para essas pessoas. Que o governo do estado mandava, e o governo federal, não sei bem como que era aí, a cesta do governo federal parece que era de legumes e verduras depois desse tempo. Né? Muitas pessoas passaram um problema sério de alimentar mesmo nessa região mais pobre aqui. Essa área de 7 pontos aqui é a área mais carente de Rio da Serra. Você acha? Você conversa com o pessoal aqui, você fala nos departamentos, né? Por exemplo, nós temos bairros lá pobres, mas eles estão próximos, CRAS, o CREAS, eles sabem aonde se valer. Esse você pergunta, fala, você não já foi no CRAS? Hã? São mais periféricos mesmo. Eles nem sabem o que é isso. Sim. Eles não sabem aonde procurar socorro. Eles não têm informação, são pessoas humildes, grande parte deles analfabetos. Sim. São pessoas muito simples. E eles passaram muito aperto. E nós podemos, graças a Deus, né? E as pessoas que colaboraram, muita gente colaborou, vendo a necessidade, e a gente pôde fazer isso. 180 a 200 cestas, nesses meses todos de perrengue mesmo, né? Porque nós não tínhamos nenhuma atividade que pudesse levantar algum recurso, nada. Não se podia fazer nada, e mesmo assim nós ajudamos com muito remédio, ajudamos com alimento, ajudamos com máscara, quer dizer, a Prisco ficou ativa nesse tempo aí. Sim. Mas você não me respondeu a pergunta. Você, Edson, esses 2 anos aí, o que causou a pandemia? Bom, eu parte dela estava trabalhando e parte dela aposentado, né? Fiquei socado aqui trabalhando, na verdade. A Perisco tem muita coisa ainda para ser feita e a gente aproveitou esse tempo para poder dar manutenção, arrumar, construir e acertar aqui as coisas que precisavam. A gente não tinha muito tempo para essas coisas, né? Em seguida veio a questão dos refugiados e aí a gente deu graças a Deus porque a gente teve condições também de receber essas pessoas. Se a gente não tivesse feito o trabalho que foi feito na pandemia, nós não teríamos condição de receber esses refugiados como a gente recebeu. Lá no início da pandemia, uma filósofa francesa, economista francesa, dizia que nós íamos sair, a raça humana, a espécie humana ia sair mais forte disso. Que nós iríamos mudar, a economia iria mudar, ia migrar para uma economia mais solidária, que nós iríamos olhar mais para o outro, ter uma visão de grupo. Foi nesse sentido que eu fiz as perguntas para você. Então, o que você olha? Você acha que ela estava totalmente errada? Você não viu nenhuma evolução nesse sentido? A pandemia já está indo embora, ou quase está indo embora, mas não está tão ríspida como estava antigamente. O que você olha para a humanidade? Você que é um cara que vê Rio Grande da Serra, mas vê o mundo, né? Eu acho o seguinte, que o que eu entendi de tudo isso foi exatamente isso. Pessoas que são solidárias e são boas, elas colocaram isso em prática e mostraram do que elas são feitas. E pessoas que já não tinham uma índole lá muito boa, superfaturavam nas coisas, nós tivemos exemplos comprando horrorosos, né? as coisas
superfaturada, coisas em loja de maconha, né, respiradores que nunca foram entregues, essas coisas aconteceram. Assim. E pessoas também aumentaram o preço, sim, elas aproveitaram da situação do menos favorecido para tirar o restante da última moeda que ele tinha. Verdade. Então eu acho que meio que caíram muitas máscaras, a gente pôde ver muita coisa que, de fato, porque uma coisa é quando você fala uma coisa e outra coisa é quando você faz, né? Então você acha que prevaleceu aquilo que a pessoa tinha dentro? Isso meio que ficou, o rei está nu, entende? A gente ficou mais nítido as coisas, na minha opinião. Quem realmente estava preocupado com quem e quem, do pequeno ao outro, né? Eu contei aí das pessoas que vinham aqui pegar a cesta, que a gente sabia que eram pessoas muito humildes. Muito humildes. E que chegava, aí passava aqui na estrada, e aí você não veio pegar a cesta mesmo? Seu Edson, graças a Deus, eu fiz um servicinho lá, deu para comprar. Ela podia, se ela viesse aqui, e pedir, eu ia dar a cesta para ela. Mas você vê a consciência que saber que aquilo era realmente algo que acolheu ela na hora que ela precisou. Então ela tinha consciência de se eu pegar e não precisar, o outro. Mas muitos também faziam, sabe o quê? Pegava a cesta básica aqui, ia lá na Profave, pegava na Profave, ia lá na Cristo Rei, pegava na Cristo Rei. E algumas delas nós estamos sabendo que ela está tendo de galinha com cesta básica que poderiam tratar tanto. Você vê? Isso é bem complexo. Então acho assim que de todos os graus e escolaridade e tipos de pessoas, mostrou bem quem eram as pessoas. A gente pôde, então, saber... Aí a gente não fala nem de grau de escolaridade, a gente fala da espécie, do ser humano. Mas o ser humano, nos seus... Né, nas suas, sim. A gente vê porque muita gente coloca a questão da educação como fator primordial, etc. e tal. Eu nunca vi desse jeito. Eu acho que, já conversei com gente que não tem a educação que eu tenho, tipo, educação de formação, etc. e tal, mas que são profundamente mais experientes, mais vividos e mais conscientes que eu, até filosoficamente falando. O cara tem uma visão de mundo totalmente diferente, que a tua avó, você citou aí, é uma visão de mundo que é avançadérrima, está muito à frente de nós. Muito à frente do conhecimento que nós detemos. A educação ajuda. Por exemplo, uns anos atrás nós tivemos algumas pessoas da Suécia que vieram aqui e nós levamos para a praia. E a minha esposa, então, deu sonho de valsa para as crianças. Sonho de valsa. E daí a pouco nós começamos a perceber que as crianças de lá estavam com a mão vermelha. Sim. Aí eu falei, o que está acontecendo? Elas ficam meio preocupadas, né? Quando olhou, elas estavam segurando o papel de sonho de valsa que estava derretendo na mão delas. Elas estavam brincando, mas não jogavam. Por quê? Elas não acharam uma lixeira. Não tinha lixeira na praia. Entendi. E elas não conseguiram jogar aquilo. Então a educação às vezes faz diferença, entende? Não, é o que faz diferença. E faz a diferença, né? Você vê que faz mesmo. Mas eu vou te falar uma coisa. Também há muitas pessoas estudadas que não têm a sensibilidade de uma pessoa, às vezes, analfabeta. Não. Às vezes a cultura... Há um tempo atrás a gente teve uma discussão, principalmente na internet, não sei se você entra nas redes na internet, mas é assim, nós temos uma discussão que foi antes da pandemia sobre os deputados federais e falavam muito do palhaço, do Tiririca, que ele não devia estar lá porque ele era analfabeto, etc e tal, e que o país estava na desgraça porque ele estava lá. E aí eu fui fazer uma pesquisa para saber, quase 90% dos que estão lá são professores. Quase todos são professores, um professor da USP, outro professor de não sei o quê, todos eles são catedráticos, etc e tal. E mesmo assim o país está no que está. Então não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas essa coisa aí é muito do senso. Deveria ter, né? Mas não sei o que acontece com a nossa educação aqui, que ela é meio estranha. Você vê, por exemplo, a educação do Japão. As próprias crianças vão para a escola sozinhas, elas limpam a sala, elas não veem isso como demérito, como vergonha. Com vergonha. Entendeu? Aqui, se você falar para uma criança limpar a sala, os pais vão vir, vão brigar e vão gritar e vão xingar a diretora, a coordenação. Como assim? Sim, também, né? também. Porque, mas só assim, eles vão aprender também que eles têm responsabilidades, né? Uma democracia não é só direito, é deveres também. Sim. Meu direito termina quando começa o direito do próximo. Né? E nós temos que olhar também a comunidade como um direito coletivo, né? Sim. O direito de ter um local limpo, de ruas limpas, de lugar aprazível para todos, né? E todos nós temos um papel nisso.
Se nós não soubermos, não aprendemos isso, que nós temos deveres também, não é? Nós nunca vamos chegar a lugar nenhum. Né? Sim. Isso ficou meio capenga. Você nota que a nossa classe política sofre muito com isso. Também encaro, eu sou daquele tipo que nada para mim é tão ruim. Que tudo são partes da mesma ferramenta, tudo é parte da mesma moeda. E você tem que aprender um pouquinho com um ou com o outro. Às vezes você não tem paciência ou condições de aprender um com o outro, mas todos são importantes, desempenham um papel importante na sociedade, afinal a gente vive em grupo, vive em sociedade. O bacana disso aí é que você trabalha com ajuda ao próximo, trabalha com voluntariado, que explicitamente é a expressão da melhor qualidade que uma pessoa pode ter, né? Você doar seu tempo, seu espaço para outra pessoa é uma prova de civilidade. Que, assim, eu às vezes me sinto bem pequenininho, assim. Sim. Porque eu tenho pessoas, eu lido com pessoas aqui. Eu vou citar uma pessoa, então. Já citou sua avó, né? Doutor Gutierrez. Doutor Gutierrez. Doutor Gutierrez é uma pessoa, ele altamente capacitado. Professor, nós estávamos falando de um professor aqui, professor do Hospital das Clínicas. Um dos maiores especialistas em reconstituição dos ossos da face. Pessoas que passaram por traumas, acidentes, bomba, o que quer que seja, né? E ele é uma pessoa assim altamente capacitada. E ele foi uns anos atrás, há 8 anos atrás, a Prisco tinha 400 crianças no Afeganistão, órfãos, que nós cuidávamos, filhos de cristãos que os pais foram mortos por muçulmanos, por radicais muçulmanos. Sim. E essas crianças ficavam na rua porque as famílias não queriam, porque é vergonha ter cristão na família. Sim. E elas ficavam soltas. E a gente então tinha esse trabalho lá. E ele foi lá como voluntário para tratar os dentes dessas crianças. Quando ele viu a situação, ele voltou para o Brasil e falou: Edson, eu não tenho mais como ter a mesma vida que eu tinha antes, porque eu vi uma realidade que eu não conhecia. Um absurdo, né? Sabe o que ele fez? Ele pediu exoneração do cargo vitalício, né? Porque é um concurso de professor do Hospital das Clínicas. Ele fechou o consultório dele em Tamboré, que só atendia milionários. Ele pegou a casa dele em Alphaville, vendeu a casa, para passar 10 anos lá, cuidando dessas crianças. Ele já foi preso, ele escapou de bomba, ele entrava lá depois... ele foi só lá ele foi preso 3 vezes. Então ele nunca se intimidou. Hoje ele tem uma ambulância e ele sai da Albânia e vai até o Iraque, atendendo toda aquela faixa lá. Hoje, nessa semana, ele está na Ucrânia, atendendo os soldados que foram capturados, russos. Então, ele é uma pessoa que faz o bem sem olhar a quem é essa pessoa. Sim. Ela é um ser humano. Não importa quem seja. Que lindo, né, cara? Entende? Então, ele fala, não importa para mim se é a prostituta lá da Estação da Luz, que é final de carreira, ou se é alguém lá. Todos somos pessoas, temos que ter dignidades. Entende? E ele, então, eu... abri mão de bens, de meu tempo, de muita coisa, estou aqui envolvido com muita coisa. Mas eu não larguei a minha casa, eu mantenho o meu relacionamento com a minha família, eu estou aqui no meu país e tal. Mas eu lido, essa é uma das pessoas. Tem uma médica aqui, que era uma das médicas mais conhecidas em São Paulo, fazia os partos das famílias mais importantes, família Sena, tantas famílias importantes de São Paulo, de pedigree, vamos dizer assim, como costuma dizer, né? E um dia ela se encheu de tudo aquilo, porque gente rica é muito chata. E ela falou, olha, não aguento mais. Sim. Ela fechou o consultório dela e hoje ela viaja 200 dias por ano em viagens humanitárias. Ela vai fazer agora em outubro 80 anos. 80 anos. E ela dirige o carro para o Mato Grosso, para não sei aonde. E ela, se você pergunta para ela, doutora, a senhora é especialista agora em quê? Ela fala, sou especialista em pobre. Em pobre? Sim. E ela faz isso com toda alegria. Então, assim... Então isso não te rouba nada, isso só te dá. Sabe? Assim, comparado com essas pessoas, eu me sinto triste também. Ah, não.
Porque tem pessoas que realmente especiais. Há pessoas que nos espantam pela capacidade delas de fazer coisas horríveis. Sim. Né? E pessoas que nos emocionam pela capacidade de dispor de tudo, até colocar sua liberdade em risco. Sim. Pelo bem do outro. De doar-se pelo outro. Né? Graças a Deus o mundo tem pessoas muito boas. Sim. E nós aqui na Prisco, de tudo que a Prisco tem, o que mais chama atenção é o seu voluntário. Nós temos voluntários aqui de alta capacidade, pessoas especiais, das Sim. quais eu me sinto honrado de estar servindo ao lado deles, entende? Me sinto pequenininho assim, de estar do lado deles. Então, às vezes, mas você não cansa, eu tenho parentes que falam, amigos também, você não está cansado disso? Quantos anos você, né? Você precisa viver sua vida, porque daqui a pouco você vai estar com 80 anos aí, você não vai conseguir passear, andar, porque eu queria conhecer alguns lugares, e a gente nunca consegue e tal. E aí quando eu vejo essas pessoas lá, sem reclamar de nada e fazendo o que elas estão fazendo, eu falo, não faço nada. Eu não estou fazendo nada. Bacana, cara. Então é isso. A gente é como uma balança, entende? Se tem uma turma que faz do balacobaco, vamos dizer assim, tem uma turma também muito boa. Isso faz o mundo ser um local habitável, entende? Um local ainda que você consegue nem tão estar. habitável assim, né? Sim, mas assim... Porque é bom dizer que você também é um dos batalhadores pelo meio ambiente. Sim. Você é isso herdado da causa ambiental, dos você gosta muito e participou com a gente de muitas coisas aí em prol da causa ambiental. Porque cara, a conversa tá tão gostosa que a gente precisa deixar esse mundo para alguém, não é? Sim, e aí a gente precisa deixar algo pelo menos igual ou melhor do que a gente encontrou. É uma responsabilidade. Os meus avós pegaram esse local totalmente depredado, totalmente destruído. Hoje ele é um oásis. Nós temos aqui 40 mil metros intocado. Tá lá. Né? Com uma condição boa de mata. Né? Todas as nossas minas, nós temos nove minas aqui, Sim. Todas elas bem preservadas. Né? Nós temos que ter um respeito, porque isso vai ficar para a próxima geração. E nós temos que deixar para eles algo melhor, entende? Faz parte de nós, né? Faz parte. É um legado... Porque senão, como fica, né? As futuras gerações. Né? Você olha esse futuro com um horizonte bom, um horizonte razoável, ou você acha que nós já estamos em 12 bilhões de pessoas no mundo, a gente tinha noção de que a partir de 2020 os recursos naturais começariam a ser escassos, e aí você vê que não muda muito. As guerras estão aí, estamos com 35 guerras aí que o pessoal o mundo não fala, só fala de uma, né? Nós temos a África entrando em convulsão também agora. Isso nos preocupa bastante. Agora o Paquistão também está numa convulsão. E a gente fica muito preocupado com o mundo que estão fazendo com ele, né? Não sei onde tudo isso vai dar, não é? Mas nós ficamos com aquela máxima que é melhor acender uma vela que amaldiçoar a escuridão. Boa, então, gostei. Eu posso fazer a minha parte, eu não posso responder pelos outros, porque infelizmente a gente não consegue, não tem poder para isso, né? Mas se cada um de nós fizermos a nossa parte, cuidar da árvore que está na frente da nossa calçada, não jogar lixo na rua, fazer com aquelas crianças que vieram aí, não acham um lixo, põe na bolsa, né? Leva depois, isso vai parar nos mares, isso destrói toda a natureza. Cada um de nós é responsável por nós. Sim. E se cada um fizer a sua parte, já é um bom começo. Já é um bom começo. Edson, a conversa está tão gostosa que a gente já vai para quase 1 hora aí. Eu vou abrir aqui para as considerações finais, para você fazer as considerações finais, mas não sem antes te agradecer. Muito obrigado pela lição de vida, muito obrigado pela prosa. E suas considerações finais, querido. Então, se quem puder, quem estiver nos ouvindo, quem nos ouvir aí futuramente, né, puder entender que se ele tem um sonho, que esse sonho possa melhorar a vida de outras pessoas que estão ao redor, né, ao derredor, puder fazer, faça isso. Eu soube de uma história de uns amigos nossos que estão morando também nos Países Baixos, e ele era recém-chegado no país, não tinha ainda muito condições de poder arrumar casa. Todos os anos lá eles pintam, arrumam as casas.
E o vizinho dele chegou para ele e falou assim, olha, eu tô vendo que você não começou ainda a pintar, eu acho que você não vai conseguir pintar a sua casa, se você não pintar vai depreciar a minha também, porque o bairro deprecia e tal. Então vamos fazer uma coisa, eu compro a tinta para as 2 casas e a mão de obra que eu ia pagar, eu uso para comprar a tinta da sua casa e você me ajuda a pintar a minha e eu ajudo a pintar a sua e assim as 2 casas ficam pintadas. Essa solução ótima, né, que foi feita. Bacana. Então se você puder fazer com que os que estão próximos a você, né, os seus vizinhos ali, e nós podemos entrar num momento de escassez. O mundo, você falou em bilhões aí de pessoas para serem alimentadas, né? Com essa guerra lá, não sei se nós vamos ter insumo para a próxima plantação. Tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, que o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas, né? Não sei se vai ter insumo para a próxima plantação. Eu não sei como que vai ser essa plantação. Então, o meu conselho a você, se você não se dá bem com seu vizinho, vai lá, faça as pazes com ele. Faça amizade com ele. Crie uma horta comunitária na sua região, seja solidário, porque a gente pode precisar disso aí na frente. Então, se você não tiver uma boa relação, isso pode ser ruim para a segurança do onde você está, do bem-estar de vocês. Então, comece a melhorando o seu entorno, entende? Porque às vezes o macro a gente não consegue resolver, mas se você melhorar o seu entorno, já é um bom começo. Bacana, muito obrigado, viu? Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.